Boa tarde a todas, todos e todos. Sejam muito bem-vindos para essa conferência, a primeira conferência da tarde. Fico muito honrada em poder mediar essa mesa, né, com uma professora que era muito querida nesse Centro de Ciências Humanas e Letras e também nesta universidade, e muito respeitada pelas suas pesquisas, né, suas publicações, né, todo o seu destaque na sua área, inclusive um prêmio recente, né, que foi conquistado na área de comunicação, né. Eu estou muito curiosa, né, para conhecer um pouco a sua fala, né, a respeito de suas pesquisas sobre as ambiguidades da comunicação, né, sobre a desinformação e sobre essas relações, nem sempre muito honrosas, né, que ela pesquisa a respeito entre a imprensa e também a política, né, e também ansiosa para ouvir ela falar sobre a questão do pensamento afrodiaspórico e a sua inserção na nossa cultura. Passo a palavra à professora e muito obrigada. Obrigada, professora pelo aconchego. Thalita esqueceu de dizer uma coisa, né? Thalita e Pedro fazem parte do meu grupo de pesquisa e são como filhos para mim, inclusive seus filhos são meus netos. Nos encontramos com frequência, ainda que virtualmente. Boa tarde, todas, todos e todas. Queria agradecer o convite para estar aqui, na pessoa do professor Vanderlei, na pessoa dos que faziam a diretoria anterior, que foi os que me convidaram, e agora na atual diretoria. Quero dizer que o que eu vou falar hoje aqui é parte de um trabalho que começou 2 anos atrás, né? Nós trabalhamos com o RIQUE já há muito tempo, e o que especificamente me encanta no pensamento de RIQUE é a relação temporal. Como ele trabalha as relações temporais, as temporalidades, como ele convoca, como ele coloca os autores em diálogo na sua dialética imperfeita. E isso que nos atrai. 2 anos atrás, eu e uma professora da Federal do Rio montamos um curso, que de vez em quando a gente monta um curso aqui para o Piauí, um curso lá para a UFRJ, que chamava Mídia Dimensões do Tempo, que se transformou em um evento que nós vamos estar realizando em setembro, então já convido todos para a UFP, é um evento gratuito. E 2 anos atrás nós fizemos esse curso e começamos a escrever um livro sobre as diversas visões acerca do tempo, e tendo o pensamento do Paul Ricoeur como esse fio condutor. Passamos esses 2 anos escrevendo o livro, terminamos há poucos dias, entregamos para a editora, e o que eu vou falar para vocês aqui é um pouco disso. Eu parto de um texto que não é um dos livros mais usados pela academia para trabalhar o Ricoeur. É a introdução de um livro publicado pela Unesco, todos devem conhecer, em 1975, que chama As Culturas e o Tempo. O Ricoeur faz a introdução desse livro. Ele faz somente a introdução. Mas nessa introdução, ele entrelaça todo o pensamento que ali está. E aí nós temos ali um ponto de partida para aquilo que vem depois, quando ele constrói, ele consolida o seu pensamento em tempo e narrativa, né, nos 3 volumes, depois o Si Mesmo como o Outro, e posteriormente Memória, História e o Esquecimento, né, que são obras que a gente trabalha bastante nos nossos grupos de pesquisa. Né. Dito isso, essa contextualização, eu vou falar um pouquinho sobre... Um pouquinho eu falo muito, então, com você, quando puder, pode ir me cortando, né? Então, assim, os textos em que o Ricoeur investiga, e me interessa também muito a questão da sua obra fundadora, né? A História e Verdade também, mas não é o que a gente vai convocar aqui, né? Então, os textos em que o Ricoeur ele investiga a experiência do tempo e sua relação com a narrativa, a saber o que eu acabei de falar, né? Tempo e narrativa, o Si Mesmo como o Outro. E eu trago também a História, Memória e Esquecimento, porque é nesse livro que ele fecha a questão do seu ciclo hermenêutico, puxando a memória para o ciclo hermenêutico, né? Então, esses livros eles foram precedidos, né,
por seu encontro com diversos autores que trabalharam as relações culturais e temporais no livro publicado pela Unesco, As Culturas e o Tempo. Isso revela tanto um despertar para outras experiências do tempo, distintas da europeia, da eurocêntrica, como leva a construir uma arquitetura filosófica que, do nosso ponto de vista, combina fenomenologia, hermenêutica e uma atenta sensibilidade histórico-cultural. Nem sempre a gente vai ver isso em outros pensadores, né? Ao longo de várias décadas, ele manteve a mesma aposta, e aí um olhar peculiar nosso. Nós só podemos compreender o tempo se nos dispusermos a ouvi-lo. Se nos dispusermos a ouvi-lo contado por vozes, narrativas plurais, pois toda cultura, ao narrar-se, converte a duração bruta em cronologias, em calendários, em ritos, em mitos, que se entrecruzam com relatos históricos e ficcionais. Esse gesto hermenêutico tem duas implicações decisivas. Primeiro, rompe com a autossuficiência da filosofia ocidental e Ocidente é uma categoria complexa, né? Rompe essa autossuficiência, forçando-a a dialogar com outras tradições. Segundo, mostra que a linearidade cronológica, tão cara, por exemplo, a historiografia, que é outro campo com o qual a gente trabalha nessa interlocução muito grande, e por isso a nossa proximidade com o Riquet, porque ele também trabalha muito com a história, né? Bom, mostra que a linearidade coexiste em toda parte com outras formas temporais, com formas circulares, com formas rituais, com formas messiânicas, inclusive, de temporalidades que desafiam a seta do tempo, que é o título do meu livro que está aí. Então, no terceiro volume de Tempo e Narrativa, logo no comecinho, abro aspas por Riquet, e aí todos que estão aqui, acredito, conhecem essa pequena fala dele, né? O problema da refiguração do tempo pela narrativa vê-se conduzido ao nível de uma vasta confrontação entre a poética da temporalidade e uma poética da narratividade. E aí, a partir daí, ele constrói o fio da sua tessitura, né? Então, essa afirmação, ela é ao mesmo tempo fenomenológica e hermenêutica, indica que o tempo vivido não é dado imediatamente à consciência. Ele precisa ser configurado por uma trama, uma intriga, que transforma acontecimentos dispersos em uma totalidade inteligível. E essa questão da totalidade inteligível a gente vai puxar mais adiante, porque para dialogar com o Riquet, eu vou trazer principalmente dois pensadores do Sul. Um é o Alexis Kagame, o congolês, e o outro é o Negro Bispo, que estava nesse instante na tela, piauiense. Essa tese abre caminho para comparar diferentes regimes de tessitura, diferentes regimes de employment. Numa novela realista europeia, por exemplo, o desenlace articula as causalidades lineares. Já no mito cosmogânico banto, trabalhado pelo Kagame, o fim coincide com o retorno ritual às origens. Isso também coincide com o pensamento do nosso Negro Bispo. A comparabilidade, portanto, não supõe hierarquia. Cada enredo exprime um modo de dizer do tempo e sobre o tempo, que a reflexão filosófica pode decifrar sem reduzir a um denominador cronológico único. Então, o esforço comparativo entre as culturas e suas relações com o tempo se realiza no livro publicado pela Unesco na década de 70, em que Riquet introduz esses estudos dos sinólogos, dos indólogos, dos africanistas, dos helenistas, dos biblistas. Ele ali, naquelas páginas, poucas páginas, eu ia trazer o livrinho, mas o livro que eu tenho se desfez. Ele descreve a abordagem como um laboratório onde categorias filosóficas e mitológicas, né? Cronos, Kairos e Aion, são submetidas a variações distintas e quase musicais em muitas culturas. Nesse livro da Unesco, Claude Larrey,
afirma que a harmonia do Dao, Toda escreve sobre o tempo na China. E ele diz que a harmonia cíclica do Dao, em que cada estação reacende sem sobressaltos o modelo inaugural do cosmos. Para quem quer essa repetição, tal repetição ritual não é uma tautologia. Ela reabre o presente ao arquivo de sentido miticamente sedimentado, produzindo um presente espesso que contesta a obsessão ocidental pela novidade. Já o tempo indiano desse livro é trazido pelo Raymond Panikkar. E esse tempo ele se desloca para uma simultaneidade de múltiplos ciclos, dentro dos quais o indivíduo situa o karma, que o liga a um determinado devir cósmico. Já no mesmo livro, as sociedades Bantu, estudadas por Kagami, que eu já mencionei, concebem o passado como uma presença ativa de ancestrais, onde lembrar é reatualizar as forças vitais da comunidade. Nessas três matrizes citadas aqui, a chinesa, a indiana e a Bantu, a repetição mítica não bloqueia a história. Antes, instaura uma história pulsátil, feita de retornos que renovam. Então, bem aí Riquet já abre para o olhar para o outro. No mesmo livro, quando Riquet desloca para analisar o capítulo de Lloyd sobre a Grécia e o Mediterrâneo clássico, a Grécia antiga, ele destaca que a virada logocêntrica da Grécia, que transformou o mito em discurso e o ciclo em linha de causalidade. Mas ele diz que nesse mesmo nascedouro da cronologia científica, a imaginação trágica, Metis, a deusa da mitologia grega, associada à sabedoria, à astúcia, à prudência. A Metis e as festas dionísicas preservam ressonâncias do tempo circular, mesmo no nascimento da cronologia. Por outro lado, no capítulo em que o André Neia trabalha a temporalidade judaica, a herança bíblica complexifica essa cena, traz uma linearidade messiânica do Êxodo e dos profetas, injeta uma flecha de sentido que atravessa o calendário ritual, sem eliminar esse calendário. Repete-se a Páscoa, repete-se o Sabá, mas cada repetição desloca a comunidade para mais perto da promessa messiânica. Já nas liturgias cristãs, vem o Germano Patari, e trata dessa confluência entre a memória e a paixão e a espera escatológica por esse fim de mundo, por essa passagem de uma vida para uma vida melhor. Nesse processo, há uma fusão de círculo e linha em uma espiral aberta a um futuro de um reino, e nessa fusão a linearidade passa a ter preponderância. Então, a temporalidade cristã, aliada posteriormente ao capitalismo, vai instaurar a seta do tempo linear. Nesse mesmo livro, Kardec traz o tempo do Islã e unifica um tempo que unifica o ciclo lunar, o Ramadã, a Hégira, com a reta teleológica, que aponta diretamente para o dia do juízo final, articulando a submissão e a responsabilidade histórica. A amplitude desse arco que esse livro traz e promove de maneira de se pensar o tempo, desse arco comparativo, pode servir, e creio, pode ter dado uma boa base para Riquet, para repensar a distinção central em tempo e narrativa 1 e 3,
que ele vai trabalhar na fenomenologia, na sua fenomenologia do tempo, entre o tempo cosmológico mensurável aristoteliano e o tempo vivido fenomenológico augustiniano. Posteriormente, entre Kant, Husserl e Heidegger também. Então, se todo grupo humano mede a duração, os dias, as colheitas, os reinados, só alguns grupos modulam essa narrativa pela narrativa histórica. Modulam essa medida pela narrativa histórica, pelo terceiro tempo. E menos ainda, grupos submetem a história a critérios de progresso. Então, há tempo fora da linearidade e a história fora da ocidentalidade. Mas no Ocidente, essa categoria complexa e excludente, criada a partir de uma condição de poder ontológico, epistemológico e econômico, a confluência entre a escatologia cristã e a estatística cronológica gerou a noção moderna de desenvolvimento linear. Fora dele, no entanto, vigora uma pluralidade de tempos pluricrônicos. E ainda vamos ter inúmeras propostas, vivências e culturas do tempo. Mas de que nesse texto, mas de que nesse texto ele não relativiza tudo. Ele pergunta quais as possibilidades éticas emergem quando diferentes cronótopos interagem na modernidade global. Aqui intervém a memória, a história e o esquecimento, livro em que ele analisa o entrelaçamento de lembrança e esquecimento no tecido memorial das coletividades. Ao colocar em pauta o oblívio, o esquecimento continua a ser ao mesmo tempo um paradoxo e um enigma. E assim ele o traz. Ele coloca em destaque os temores do oblívio, que na visada do próprio Riquet extrapolam o dever de memória e se colocam como o dever de não esquecer. Nessa conjuntura deste livro, A Memória, a História e o Esquecimento, ele argumenta que a cicatriz de eventos traumáticos pode ser tanto obliterada por calendários oficiais, quanto pode ser reativada por ritos minoritários. O combate hermenêutico, portanto, consiste em impedir que a cronologia linear dos vencedores apague as temporalidades subalternas. Para o Riquet, portanto, a reconciliação não se encontra em um esquema transcendental abstrato, mas na mediação narrativa que cada cultura fabrica ao atravessar catástrofes e renascimentos. A narrativa histórica ocidental aposta na continuidade documentária. Já a narrativa mítica banto sustenta-se em performance oral. A narrativa mítica banto, mas também a narrativa mítica do nosso país, por exemplo. Leda Maria Martins trabalha com o tempo espiralar e com as oralituras. Nego Bispo trabalha com o tempo cíclico. Ambas se valem, porém, do mesmo ato de rememorar, que funda identidades coletivas e projeta futuros. Nesse ponto, tem narrativa 2 no volume, dialoga com Aristóteles, dialoga com mutos trágicos, organiza o acontecer segundo a necessidade e a verossimilhança. E a historiografia ordena o factual por uma coerência causal. A diferença é que, na tragédia, a circularidade do destino se insinua. Na historiografia, reforça-se a flecha do acontecido, a seta do tempo. Riquet, voltando para 1975, Riquet, ao analisar as demais narrativas sobre o tempo nas distintas culturas, inverte o privilégio moderno. O mito, ele não é pré-lógico. Acredito que muitos de vocês leram a visada de Hegel para o tempo africano, para a história da África. E Hegel vai dizer: não existe história na África. Riquet faz o contrário. O mito deixa de ser pré-lógico.
não é pré-lógico, mas é uma outra forma de racionalidade simbólica, capaz de iluminar zonas onde a causalidade histórica fracassa. Por exemplo, o sentido de um sacrifício fundacional, que pode ter a mesma importância que um momento axial na história ocidental. Essa valorização do mito não significa ceder a nostalgias antimodernas. Em um si mesmo como o outro, ele sustenta que a identidade pessoal é narrativa e se reconstrói nessa auto-interpretação ética aberta ao outro. Nas sociedades multiculturais, o outro não é apenas o vizinho, mas é o passado de outra cultura que diverge na maneira de habitar o tempo. Por isso, o diálogo intercultural deve levar a sério as heterocronias. Aprender chinês ou aprender banto é, nesse campo, entrar em sintonia com ritmos e expectativas que desafiam o tempo calendário, o tempo relógio capitalista. A dialética entre o ciclo e a linha reaparece no modo como as culturas lidam com a morte e a promessa. Em muitas cosmologias ameríndias, a morte reintegra o indivíduo ao ciclo vital da floresta. Na escatologia cristã, prepara para o salto para o além. Se toda narrativa sepulcral organiza o tempo, cabe à filosofia, e aí quem sou eu para dizer que cabe à filosofia? Então, peço licença a vocês para dizer que talvez a filosofia possa discernir as implicações ético-políticas dessa organização temporal. Calendários comemorativos podem legitimar hegemonias ou podem abrir espaços de memória para vítimas silenciadas. Ao analisar o debate moderno entre história e memória, Piquet mostra que nenhuma reconciliação é possível sem uma hermenêutica que possa processar essa ferida coletiva em prol de uma cura. E aí a gente vai para um outro campo. Nesse sentido, cabe ao historiador e ao pesquisador da história uma dupla funcionalidade: verificar arquivos e escutar os lamentos. E é justamente nesse conceito de uma justa memória que se condensa a sua proposta. Trata-se de cultivar uma herança fiel ao acontecido, mas também justa com a pluralidade de olhares que o reinterpretam. Isso implica reconhecer que a linha reta da cronologia datada, numerada, arquivada, precisa ser atravessada por círculos narrativos que cada geração redesenha ao celebrar, ao lamentar, ao resistir. Em perspectivas banto ou judaicas, esse redesenho é ritual. Em sociedades seculares, ocidentais, pode assumir a forma de museus, pode assumir a forma de dias comemorativos nacionais, de efêmeres, de monumentos. A ética hermenêutica de Riquet convida a manter essa camada temporal, essas camadas temporais em tensão produtiva, evitando tanto monólogo quanto uma dispersão relativista. O gesto do filósofo consiste, na nossa visada, reescrever a reflexividade do sujeito na malha simbólica das culturas. Se o si mesmo é constituído narrativamente, e se a narrativa é plural culturalmente, então cada eu carrega em seu interior uma polifonia de ritmos históricos. Reconhecer-se é, ao mesmo tempo, traduzir-se de um tempo a outro. Processo que Riquet vai chamar, em seus ensaios sobre a tradução, de hospitalidade linguística. Traduzir um poema chinês para o francês, por exemplo, ou uma liturgia judaica para o guarani, não é apenas verter signos, é transitar entre cronótopos, deslocando o quiasma de presente, de passado e de futuro. A filosofia intercultural do tempo, portanto, não culmina em uma síntese universal, mas em copresença de temporalidades que se interrogam mutuamente. A recepção contemporânea de Riquet às temporalidades do outro confirma a fecundidade dessa via. E aí
Publicações e pesquisas anteriores, concomitantes e posteriores, como do próprio Milton Santos, no Brasil, ao trabalhar nos tempos subalternos, o próprio Artori, quando vai construir os regimes de historicidade no campo da historiografia, o próprio Quinjano, quando vai trabalhar a colonialidade do tempo, ampliam a intuição rickeriana de que a hegemonia ocidental precisa ser decifrada e precisa ser contraposta como uma imposição cronológica universal. Ao mesmo tempo, sua atenção às aporias da memória e do esquecimento inspira trabalho de justiça transicional, memória de violência de Estado e reparações. Em todos esses campos, a contribuição decisiva de Riquet é ressaltar que as disputas políticas são também disputas pelo direito de narrar o tempo. O pensamento rickeriano, acerca das temporalidades em relação cultural, combina, portanto, uma crítica da hegemonia cronológica, uma valorização hermenêutica do mito e uma aposta ética em uma memória justa. Ele recusa tanto o relativismo, que isolaria cada cultura em seu tempo próprio, quanto o universalismo, que imporia um relógio único. Ao adotar a medição narrativa, põe em circulação um modelo de diálogo temporal, em que linha e círculo, progresso e retorno, arquivo e ritual são mantidos num equilíbrio tenso, mas fecundo. Essa hermenêutica plural do tempo continua a oferecer instrumentos vitais para as sociedades que buscam, na encruzilhada da globalização, cultivar uma convivência onde múltiplos relógios batem sem que nenhum silencie o outro. E para dialogar com ele, eu vou chamar primeiro vou convocar aqui o pensamento do Alexis Kagami. Tanto nesse livro quanto em outras publicações, o Kagami vai trazer, que é esse filósofo e linguista de Ruanda, e ele propõe uma abordagem que é bem diferente das noções ocidentais de tempo e de história, a partir da tradição filosófica banto. Nesse texto de 1975, no seu capítulo, em que ele fala sobre a percepção do tempo e a concepção da história no pensamento banto, ele mostra como a estrutura da língua linguística, a estrutura linguística, revela uma ontologia própria, na qual o tempo não se separa do espaço. Kagami afirma que na cultura banto não há separação entre tempo e espaço, ambos se entrelaçam no próprio processo de existência. A expressão do ser ocorre como um movimento contínuo, onde o passado, o presente e o futuro não são momentos isolados, mas são dimensões que coexistem na memória coletiva, nos rituais e nas relações sociais. O existir tem outra concepção para o povo banto. Ele afirma que a máxima descartiana do penso logo existo não é inteligível para seu povo. O verbo ser, para o povo banto, necessita sempre de um predicativo e possui duas raízes principais. Li é li e ba. A palavra liho representa esse estado de presença viva, e barro indica a ligação com o ser passado ou ser futuro, reforçando a ideia de que a temporalidade banto ela é sempre relacional, ela é sempre com a questão da afetividade, do afetar e do ser afetado. Aquilo que Riquet, bem a posterior, vai convocar na hermenêutica da consciência histórica, quando ele puxa para o povo o ser afetado pelo passado, o ser que afeta o passado. Esse pensamento se desdobra numa concepção de história que não é linear e não é acumulativa, mas ela é cíclica e vinculada à experiência vivida. Os eventos históricos não são medidos apenas pela cronologia, mas por sua relevância simbólica e comunitária. A história é, antes, aquilo que permanece na memória da comunidade. E aquilo que é ritualizado nos rituais, nas narrativas orais, nos provérbios e na sabedoria ancestral. Vamos lembrar que, para Agostinho, o presente passado é a memória. O tempo banto, portanto, é um tempo existencial, em que o sentido é produzido pela intensidade do vivido e não pela sucessão abstrata de datas.
Kagami propõe que a metafísica Banto esteja estruturada em 4 categorias fundamentais do ser. O ser racional, ou o ser de inteligência, que é o humano, o ser irracional, ou o ser sem inteligência, que são as coisas, o ser espaço-temporal, ou o ser localizador, que é o lugar-tempo, e aí a gente pode pensar numa concepção de temporalidades e espacialidades, na construção da historicidade, e o ser modal, a acidentalidade, condição ou possibilidade de ser. Essa estrutura dos 4 seres revela uma filosofia na qual o tempo não é um pano de fundo, mas é uma dimensão ativa do ser daquela sociedade. O ser é sempre em movimento. Ele não está em movimento, ele é ser em movimento, em transição, em relação com o outro e em relação com o mundo. Dessa forma, o tempo se manifesta como expressão e potência do vir a ser. O texto de Kagami é uma contribuição singular para se pensar a relação das culturas com o tempo. Ele mostra que é possível construir uma ontologia do tempo distinta da tradição ocidental, partindo de experiências culturais africanas. Sua reflexão sobre o tempo banto reforça a tese de Riquet que não existe um modelo único de temporalidade e que a diversidade cultural deve ser compreendida como fonte legítima do pensamento. O pensamento de Kagami também contribui para a crítica que Riquet desenvolve a posteriori ao universalismo. Ao apresentar uma cosmologia em que tempo, espaço e si estão integrados numa dinâmica comunitária e relacional, Kagami desafia as concepções abstratas, individuais e cronológicas que dominam o imaginário moderno. Seu texto é, portanto, exemplo do tipo de diálogo que Riquet defende, um diálogo hermenêutico que reconhece as temporalidades do outro, que não reduz o diferente ao mesmo e que enriquece a filosofia ao abrir-se à pluralidade das culturas. E eu vou pedir 2 licenças aqui. Uma é a própria memória do Nego Bispo, que em várias de suas falas dizia que talvez não fosse o lugar do seu pensamento a academia. Então eu peço licença sua memória para trazer, para dialogar. Não é um pensador com quem Riquet teve algum contato, de forma alguma. Trazer para dialogar com Riquet é um gesto nosso. É um gesto nosso a partir. E nós consideramos trazer o Nego Bispo não somente por ele ser um pensador piauiense, mas por ele ter uma potência muito grande, o seu pensamento ter uma potência muito grande, uma repercussão muito grande no nosso país. Né? E aí eu começo abrindo aspas por Nego Bispo, quando no livro de 2015 ele diz: o presente atua como interlocutor do passado e consecutivamente como locutor do futuro. Nessa obra Colonização, Quilombos, Modos e Significados, publicada em 2015, pelo menos a edição que eu tenho é de 2015, Nego Bispo propõe uma reflexão profunda sobre os processos de colonização e de resistências que marcaram a história do nosso país. Nego Bispo procura problematizar exatamente os mesmos temas que são tratados por autores eurocêntricos, quando se dedicam a interpretar o Brasil, ou seja, aborda o modelo católico de colonização, a dominação dos povos originários, a escravidão como base de formação social e econômica, a ideologia da mestiçagem e a ideia de uma democracia racial e, em particular, contesta o modelo colonialista, capitalista. Nego Bispo não é decolonial, como ele mesmo se dizia, ele é contra-colonial. Nesse contexto, ao abordar as múltiplas facetas das imposições dos colonizadores e os modos de vida dos povos contra-colonizadores, Bispo constrói uma narrativa que dialoga com a memória, com o presente e com o futuro, destacando a ideia de tempo que surge como um fio condutor intrínseco à narrativa crítica e contra-colonial que pratica. Em seu ensaio, o autor propõe uma leitura alternativa da história, na qual os conceitos lineares e hierárquicos do progresso e desenvolvimento
impostos pela lógica monoteísta dos colonizadores, são confrontados com uma visão cíclica e integradora, característica das tradições afro-brasileiras, indígenas e das comunidades quilombolas. Ele questiona como medir e dimensionar o tempo. E aí abro aspas para ele novamente, que é uma pergunta. Foi também a partir daí que me deparei com a seguinte questão: como definir e dimensionar o tempo? A gente se liga a Agostinho, né? Ou seja, Nego Bispo, onde começa e termina o passado e o presente? E onde começa o futuro? Isso é Nego Bispo 2015. Quando a gente vai para Agostinho, se ninguém me perguntar o que é o tempo, eu sei. Mas se alguém me perguntar, eu já não sei. Então, Nego Bispo, ao invés de adotar uma visão cronológica linear, que separa passado, presente e futuro de forma rígida, o autor propõe que essas dimensões se entrelaçam na experiência dos povos que resistiram à colonização. Para ele, o tempo não é apenas uma sequência de eventos, mas é um fluxo contínuo de memória, vivência e resistência. Essa concepção permite que as lutas do passado, como as grandes rebeliões de quilombos, se projetem para o presente e se renovem no futuro, mantendo acesa a chama da identidade e da autonomia dos povos oprimidos. A base de sua observação tem como ponto de partida o acompanhamento do fluxo filosófico do próprio texto e sua expressão, por meio de referências cruzadas, apontamentos historiográficos, sentimentos e experiências vivenciados. Na perspectiva de Nego Bispo, a colonização representou não apenas uma imposição da nova ordem política e econômica, mas também a tentativa de reescrever e apagar as identidades. Os colonizadores, munidos de uma cosmovisão monoteísta, analisada do Nego Bispo, e de uma lógica de dominação, utilizaram a religião, utilizaram o trabalho forçado e a criminalização dos modos de vida tradicionais para destruir as raízes culturais dos povos originários e dos africanos trazidos à força para o Brasil. Ao renomear e categorizar muitas vezes, os colonizadores passaram a desumanizar esses grupos. Chamando-os de nomes tais e nomes tais, os colonizadores procuraram romper os laços que uniam essas comunidades, a sua própria história, o seu próprio tempo e a sua própria natureza. Em contrapartida, os quilombos surgiram como espaços de resistência, onde oralidade, memória e convivência comunitária se transformaram em instrumentos de preservação e ressignificação do tempo. Uma das contribuições que a gente pode extrair desse pensamento, nas análises sobre os processos de colonização, análises que perpassam com grande ênfase e influência os ditames da religião, que impunham uma obrigatoriedade de mudança cultural, é justamente a proposta de repensar o tempo como um elemento fluido e dinâmico, em contraste com a visão linear imposta pelo desenvolvimento capitalista. Para os povos de matriz afro-pindorâmica, como muito bem enfatiza Nego Bispo, o tempo se apresenta de forma circular. Somos povos do começo, meio e começo, marcados pelas estações, pelos ciclos da natureza, pelas celebrações coletivas. Essa visão contrasta fortemente com a visão da modernidade colonizadora, que enxerga o tempo como algo a ser dominado, como algo a ser controlado, como algo a ser vendido. Não sei se vocês conhecem uma obra recente do Jonathan Prairie, que fala da jornada 24/7 e do fim do sono. Não somente uma visão marxista de como o capitalismo nos consome enquanto tempo, mas uma visão de que cada vez mais nós estamos trabalhando, nos dedicando nas plataformas virtuais à produção de conteúdos, e esses conteúdos são capturados. E quanto mais eu produzo, mais eu chamo a atenção do outro, mais eu contribuo para a economia da ação e da atenção, e tudo de mim é retirado e uma escravidão se instaura. E muitas vezes, no meio da noite, eu levanto para ir a beber água e nesse processo eu abro o celular. E aí eu já curto, compartilho, comento e eu vendo o meu tempo, que era o tempo do sono.
com uma diferença. Nas fábricas, nas escolas, em todos os lugares do trabalho remunerado, o tempo é vendido. Aqui, o tempo é capturado. Portanto, um outro processo de colonização. Assim, quanto o colonizador impõe uma cronologia rígida que valoriza o acúmulo e a produtividade, o contra-colonizador vive o tempo como espaço de convivência e de diálogo com os ancestrais, onde cada gesto, cada palavra e cada celebração constrói a identidade do povo. Então, nós podemos deduzir desse pensamento que, para os quilombolas e demais comunidades tradicionais do nosso país, mas que tem um diálogo muito grande com o pensamento banto, tupinambá e com outros pensamentos, né? O tempo, em sua forma peculiar de compreensão, é também um instrumento de resistência. Resistir à venda do tempo, resistir à comercialização do tempo, à escravidão do tempo, é uma forma de resistência. Mesmo quando o Estado tenta queimar os registros escritos, apagar a história, destruir os símbolos culturais, a oralidade e a memória coletiva continuam a existir. Assim, o tempo, entendido de forma expansiva, torna-se aliado na luta contra o apagamento histórico. Cada canto, cada tradição, cada rito são formas de recontar uma história de opressão e luta, uma narrativa que se recusa a ser definida pelos parâmetros lineares colonizadores, né? Essa resistência, ela é permeada por uma relação íntima com a terra. Falamos de tempo-terra. E uma relação íntima com a terra e com os elementos da natureza. Se revela na importância da biointeração. É um conceito do neolinismo, que ele utiliza para apontar uma alternativa civilizatória baseada no respeito e na interação com o meio ambiente. Essa biointeração coloca relações em torno de atos permeados por elementos de parceria com a natureza, produzindo possibilidades reais de existência. Isso vai aparecer não só entre os povos quilombolas, mas também entre os povos pigarâmicos, os povos das nossas comunidades tradicionais, os povos indígenas. A relação com a natureza não é relação do outro, é uma humanidade estendida. A montanha é o meu avô, o rio é o meu tio. Então, o neolinismo também aponta para a necessidade de repensar os modos de organização social e política. Em vez de um modelo vertical e hierárquico que privilegia a centralização do poder e a competição individual, ele defende a construção de sociedades horizontais e inclusivas, onde o coletivo se fortalece a partir da união das experiências e saberes. Essa proposta se manifesta na comparação entre as práticas culturais dos colonizadores e as práticas culturais dos quilombolas, né? E aí ele traz o futebol e a capoeira. No futebol, nem todos podem entrar, na capoeira todos são convidados a participar, né? E aí eu me encaminho para o final. Ao refletir sobre o tempo, o neolinismo propõe que o passado, o presente e o futuro se interpenetrem e dialoguem. Essa concepção rompe com a ideia de que a história é algo fixo e imutável. Essa concepção abre espaço para uma compreensão dinâmica e plural. Assim, as memórias dos quilombos, das revoltas, das resistências, não pertencem apenas ao passado, mas se transformam em ferramenta para a construção de um futuro mais justo, de um futuro mais solidário. É na interseção desses tempos que se revela a força da identidade quilombola, capaz de enfrentar os desafios impostos por uma sociedade que historicamente buscou suas raízes. No livro de 2015, uma de suas interlocutoras faz um texto ao final, que é Thaís Garoni, e ela diz o seguinte: ela reafirma que o neolinismo apresenta um olhar prescrutador sobre o tempo, onde o passado, o presente e o futuro se fundem e se fendem, numa singular teorização sobre o vivido e o que é vivido. Para essa tradutora do neolinismo, o neolinismo faz uma ontologia do presente. E muito obrigada.
Muito obrigada, professora Ana. Agora a gente tem um tempo para discussão. Aí eu vou pedir para levantar a mão quem quiser fazer pergunta. Ardi, para a apresentação do tema, teve um assunto que me chamou muita atenção, que foi a relação entre os conceitos de espaço e tempo da nossa concepção, vamos dizer, da concepção ocidentalizante, ocidental, e a ideia tanto tempo e espaço como indissociáveis. Eu não sei se é uma pergunta, se é um comentário, mas eu gostaria de pagar, porque esse tema me fez lembrar que a concepção científica atual de espaço-tempo, na medida em que a teoria da relatividade foi proposta, defende a ideia de que espaço e tempo estão entrelaçados, inclusive do ponto de vista cosmológico. Não existe só uma ideia de um espaço tridimensional, mas sim um espaço quadridimensional em que a quarta dimensão é justamente esse espaço-tempo juntos. E a própria noção de espaço e tempo absolutos, que era uma concepção ocidental que desde tempos imemoriais era defendida, foi colocada à prova justamente por esse mesmo processo intelectual. Eu gostaria de saber se existe algum paralelo, ou se poderia se fazer algum paralelo dessa revolução conceitual feita dentro do Ocidente com essas concepções não ocidentais de espaço e tempo. É isso. Obrigada, Eduardo, pela pergunta. Acho que a minha primeira observação parte de um ponto. Não somos Ocidente. O Ocidente, enquanto categoria, não nos inclui. Embora nosso processo epistemológico se dê na encruzilhada com o pensamento ocidental todo sempre. Não estamos nessa categoria. É o primeiro ponto. Sim, Albert Einstein vai dizer: o tempo é a quarta dimensão do espaço. E a expansão do universo vai se dar nessa interlocução entre o espaço e o tempo. E você vai ter também os existenciais heideggerianos, a espacialidade e a temporalidade comungando junto com a historicidade, com a corporeidade, junto com as afetividades na construção das possibilidades existenciais. É uma coisa. Mas no tempo banto, ou no tempo quilombola, espaço e tempo é o ser, nas 4 categorias do ser. Eu não me reconheço enquanto ser se eu não estiver composta dessa transição espaço-temporal. O ser aqui é o ser espaço-temporal. O tempo não está fora de mim e o espaço não está fora de mim. Eu sou. Eu sou. E aí há a grande diferença. Quando eu vou para a questão ocidental, o tempo é mercadoria. O tempo do ser é mercadoria. Aqui, o tempo é exatamente a não mercadoria. Aqui, o tempo é a convivência, é a resistência. Eu acho que as sutilidades diferenciais se encontram nessas entrelinhas de como perceber o ser, a possibilidade da existência neste sul, e como perceber o ser e a possibilidade da existência numa complexidade que se dá, sobretudo nessa junção de um tempo messiânico cristão e uma via econômica capitalista, de uma via contra-colonial que se insere com essa base. Não sei se eu te respondi, Eduardo. Obrigado pela conferência, belíssima. Bom saber que você existe com tanta maestria, traz o que quer para fazer a gente pensar tantas coisas.
Só para bem rápido, numa questão prática, quando você fala ali do exemplo de ir lá, tomar água e já faz um monte de coisa, compartilha e curte, e ali você não se dá conta talvez que está sendo escravizado no seu tempo e monetizando outros tantos. Tem aqueles dois tipos de pessoas que usam isso e estão ali inteiradas, e tem aqueles que, como resistência, não querem passar e, portanto, fica como que desconectado do mundo, porque, conscientemente ou não, mas fica longe para não cair nessas armadilhas. A pergunta é como lidar com isso, né? Já que é uma especialista nossa da comunicação, que tantas vezes eu estava ali nas conferências agora de comunicação, nós falávamos assim, por exemplo, a questão da justiça, né, de aplicar as questões práticas à justiça, naturalmente precisa demorar para poder não cometer injustiça e comparar as coisas, mas por outro lado, o mundo real, que hoje já é digital, ele está numa outra velocidade. Então, na sua leitura, como fazer isso para que a gente não caia nesse escravagismo imediato? Só para dar mais um outro exemplo, para explicar mais o que eu estou querendo perguntar. Por exemplo, o cara que está no teatro, ele vai dizer assim, eu não vendo se eu não contratar o Instagram para eu ter visibilidade. Só que o meu cachê vai lá naquele cara que eu não quero dizer o nome, que leva a metade do seu lucro pelas vias digitais. Então, como fugir desse lugar de colonização obrigatória ou obrigada ou forçada com a qual nós nos submetemos hoje? Como é teu nome? Sou o professor José Nobre, da PUC São Paulo, Departamento de Teologia. Muito prazer, professor José. Outro dia eu estava na PUC falando exatamente de um tema para o curso de psicologia sobre nas redes sociais nós somos mais que escravos. Né? Acho que a primeira avisada, quando você diz existem tantos incluídos digitalmente e a plataformização da vida não nos impõe apenas um modo de estar no mundo, mas é um outro modo de existir no mundo que nos captura, que nos vende, que nos faz também comprar. Né? E nós temos um mundo que não está incluído. No Brasil, nós temos mais de 30 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. E nós temos outros 80 milhões de brasileiros que têm acesso à internet precária. Significa que a pessoa tem um pacote mínimo e essa pessoa só vai acessar rapidamente aquilo que pode ser pago, mas invariavelmente vai acessar os aplicativos que são gratuitos, a meta, por onde corre desinformação, ódio, etc. Essa pessoa não acessa a factualidade. Né? Então nós temos uma realidade em nosso país em que as assincronias, o que eu chamo de assincronias sincrônicas, como eu falava hoje pela manhã no mestrado em comunicação, elas coexistem. Né? E muitas vezes o que está aqui na plataformização só chega para esse mundo de brasileiros de mais de 100 milhões de pessoas em contexto com presença, contato por quem acessou. Nesse sentido, considerando que a plataformização da vida para muitos é o neocapitalismo, para outros tecnofeudalismo, etc., nos impõe um novo modo de existir no mundo, nos cria outras necessidades, né? A necessidade de olhar, trabalha com um processo filosófico, psicológico tão forte e tão segmentado a partir do tempo que nós doamos para as plataformas, conseguem saber não apenas do que gostamos, mas do que não gostamos, conseguem saber mais de nós do que nós. Um exemplo que eu gosto de dar, que está no outro livro meu, publicado em 2020, junto com a professora Mariela Barbosa, do FRJ, que chama Construção Intencional da Ignorância, é o fato de que em 2012, o Facebook, muito antes do modelo de negócio que ele adota hoje, que é um modelo completamente predatório, em que a inteligência artificial primitiva, ela guia a nossa dieta de mídia, a nossa dieta de conteúdo, guia o nosso olhar, mas em 2012, o Facebook, com 60 likes, sabia mais de você do que o seu amigo. Com 300 likes, sabia mais de você do que você mesmo. E no momento consegue prever, inclusive,
quem está grávida ou não, antes da pessoa saber que está grávida. Por quê? Porque cada vez mais captura a nossa atenção. E a ideia de capturar a nossa atenção aqui dentro é que a gente se doe cada vez mais para a plataforma. Estamos doando o nosso tempo, mas nós estamos doando toda a experiência humana. E essa experiência humana ela está sendo vendida. Nós somos o coração do negócio das plataformas digitais. É a experiência da humanidade. Quanto mais tempo eu fico aqui, mais eu compro e mais eu possibilito que o outro me veja e eu possibilito que eu seja vendida. Como escapar disso? Que resistência podemos ter em relação a isso? Sem nos tornar completamente alheios ao contemporâneo fraturado, esse tempo que o André chama de época fera. Como fazer isso sem se tornar escravo? Eu não sei se eu tenho essa resposta, porque eu preciso estar na rede, mas eu acho que o que fazemos aqui, o que fazemos na universidade, mas sobretudo a partir do momento em que a gente estabelece uma interlocução com quem somos, o que somos nós? Nós somos seres do Sul, que foram relegados a uma submissão ontológica, a uma submissão epistemológica, uma submissão de poder. O momento em que dialogamos conosco e passamos a conhecer o nosso pensamento de uma forma crítica, nós podemos até estar aqui na plataformização da vida, mas nós estaremos aqui com uma postura de resistência. Nós estaremos aqui. Agora temos também que ter cuidado, porque a postura de resistência também é explorada enquanto mercadoria, e também é vendida enquanto mercadoria. E quais são as alternativas? Na nossa rede, a gente trabalha em 7 eixos principais, mas eu vou citar educação midiática, educação digital, construção de estruturas nossas em que os vieses algorítmicos não sejam tão antiéticos, não sejam tão guiados. Acho que todos viram que semana passada um influenciador denunciou aquilo que ele chamou de adultização das crianças. Isso é uma coisinha pequena do que corre, que antes estava na Deep Web, mas do que corre na web. Então, nessa transformação da miséria humana em mercadoria, eu acho que precisamos estar porque precisamos resistir. Talvez não tenhamos como escapar se quisermos estar integrados com esse momento. Mas também precisamos estar atentos às possibilidades do tempo. Viver as sincronias sincrônicas, diacronias, outros cronótopos nessa relação temporal nossa com a sociedade onde estamos. Acho que temos várias formas de resistir, talvez nenhuma delas nos alejando completamente da plataformização da vida. Como você vê, professor, eu não tenho resposta. Boa tarde, muito obrigado, professora Ana Regina, pela conferência. Gostei muito e me fez pensar várias coisas. Quando você não sei como... Por favor, Nossa Senhora pode ser. Tá bem. Então, você levantou a questão do tempo e a dimensão da linearidade ou a não linearidade, aquela questão do próprio terceiro tempo, o tempo histórico, né? Me fez pensar algumas passagens até do Riquet, em que ele trabalha na década de 60, sobretudo sobre a dimensão simbólica, que a gente sabe que isso depois vai desenvolvendo essa dimensão do texto e também da narrativa. E é interessante que ele traz esses aspectos das hierofanias e das epifanias do sagrado, e talvez essa seja alguma dimensão. Eu não conheço o Kagami, mas eu pensei um pouco no texto do Patebá, por exemplo, né, da tradição viva, ou desses exemplos que você trouxe do Nego Bispo. Talvez esses atos ou esses gestos mais comunitários, mais relacionados a determinadas questões da própria manifestação da vida, sejam esses elementos também da temporalização. Que eu fiquei pensando no que o Riquet fala
que o próprio, digamos assim, a boa colheita, a proliferação do rebanho, no sentido de, né, do nascimento de uma ovelha, de um bezerro, essa ideia de renovação de ciclo, são também manifestações dessa vida do sagrado, ou do sagrado nessa vida operando, e que vão manifestando de uma maneira simbólica, né? Mas ao mesmo tempo isso é capturado, e como você fala do próprio, a ideia dessa venda, dessa ideia mercantil, né? Quando a gente vai tomar essa própria dimensão dessa sacralidade, da questão do nascimento, do surgimento, quando a gente vai pensar que hoje um frango, né, que nós comemos no dia a dia, em 52 dias ele está virando carne, né? Então tem todo um ciclo dessa própria epifania ou hierofania, poderia dar muito mais nessa dimensão ritualística ou da comunitária, mas ela também vai sendo capturada por essas ideias mercantis e o próprio tempo vai sendo tomado, né, nisso. E aí acho que é muito mais um comentário, né? E tem no próprio voluntário e involuntário, o Riquet vai jogar essa dimensão de que a memória ela não vai estar muito mais relacionada a essa dimensão do tempo, mas essa ideia do nascimento, no sentido que ela permaneça muito mais aos próprios progenitores. Então isso eu achei bem interessante. E eu não sei se você conhece, até relacionado à pergunta do colega, nós temos um colega que não está aqui, mas o professor Fernando Nascimento, vocês conhecem a obra dele? O Fernando, ele tem uma trajetória muito interessante, ele vem da área da tecnologia, do sistema de informação, foi desenvolvedor, inclusive, da Motorola e tal, e fez mestrado, graduação, doutorado em filosofia, e hoje trabalha nos Estados Unidos, numa faculdade voltada para a área de formação de engenheiros de computação, e tem projetos voltados para a questão de uma formação ética dessas pessoas que vão desenvolver os algoritmos e tudo mais. Então, ele publicou recentemente um trabalho bem interessante sobre essas discussões. É mais um comentário, parabéns. Desculpa, professor, como se não? Cláudio. Obrigada pelo comentário. Eu acho que você pega uma coisa muito importante, porque a história mítica, né, ela é tratada, e você tem um ramo da história trabalhando especificamente a questão dos mitos, dos sagrados, das ritualizações, etc. Eu acho que no pensamento do Riquet, a gente vai em busca não de colocar esses rituais, essa secularidade em um lugar inferior. Eu acho que o pensamento do Riquet abre para o diálogo. Eu acho que é aí que o Riquet se diferencia de muita gente. É aí que o Riquet consegue ver o tempo do outro, consegue ver o tempo cíclico. E ele vai, de certa forma, se apropriar. Quando ele puxa a memória para o ciclo hermenêutico, a posteriori, ele vai estar consolidando ali esse processo de recriação da narrativa, de ação e de criação e narração. Então, quando ele puxa em prefiguração as duas entradas do tempo, o tempo do vivido e o tempo cronológico, e ele puxa a poética da narratividade para construir o ciclo, mas depois existe uma terceira entrada. E que entrada é essa? É a entrada da memória, que está no presente, passado agostiniano, mas está no começo. Nós somos começo, meio e começo. E o Nego Bispo fala muito de a geração mãe, a geração avó, a geração mãe, a geração filho. E como essas gerações, elas se interpenetram em passado, presente e futuro. Obrigada. Mas aí eu acho que tem um aspecto que talvez, quando a gente está falando já dessa memória dentro do tempo narrativa, talvez já a dimensão filosófica. Um comentário, me parece que há alguns textos do Riquet, quando ele fala a respeito do não filosófico, né, levando ao pensar filosófico. E nessa dimensão do tempo sagrado aqui, talvez é aqueles conflitos riquerianos em alguma medida, e que como que essa possível
base teológica ou religiosa deve levar a pensar, mas ela não deve, digamos assim, embebedar muito o ambiente filosófico, porque ele deve, mais ou menos nesses termos, né, manter essa espécie de muro. O Andrés uma vez fez uma analogia muito interessante disso, né, em que medida se cria um muro entre essa teologia, essa visão mais religiosa, teológica, e a filosofia dele, mas esse próprio muro projeta uma sombra na filosofia dele, né? Então, às vezes, tem uma certa ressalva, eu acho, dele próprio em quer pensar, mas um certo cuidado de como que esse não filosófico leva ao pensamento filosófico. Sim, ele não relativiza tudo. Isso está presente no livro dele, na introdução do livro das Culturas e o Tempo, de 1975. Esse cuidado ético nesse processo. Ele mantém isso, sim. Pelo menos no que eu li. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui, pela palestra. E a minha pergunta é em relação ao que a senhora disse, né, sua observação sobre a associação do cristianismo com o processo de linearidade do tempo, né, essa estruturação. E quando a senhora falou isso, eu imediatamente lembrei dos processos de narrativas evangélicas no Brasil e de como é implantado uma espécie de terrorismo, assim, de cultura do cristianismo com relação a tanto o fim do mundo quanto a estética cristã, que se separou muito da figura de Jesus e da cultura mesmo que a gente tinha, por exemplo, aqui no Nordeste, das rezadeiras, das benzedeiras. Tudo isso faz parte do tempo na questão do ser, da questão da afetividade. E assim, hoje em dia, essa questão dos evangélicos, né, especificamente, e o que eles fazem de vender, eles vendem tempo e eles vendem tudo, na realidade, né? Você tem hoje em dia o que me chama de teologia da prosperidade e está ganhando congresso e virou realmente um problema geral, político, estético, cultural, enfim, né? Virou um problema. E eu queria, primeiro, perguntar as ferramentas utilizadas para isso, né, ao longo da história dessa associação do cristianismo como instituição na linearização do tempo, e como a gente pode combater isso e também fazer esse resgate da cultura, porque eu vejo, por exemplo, as rezadeiras e as benzedeiras como um patrimônio cultural e imaterial que a gente tem no Nordeste e no Brasil, uma cultura de oralidade, e que está se perdendo, especialmente porque de uns tempos para cá, de 2018 para cá, 2017, os evangélicos, eu não digo assim os evangélicos, né, mas essa cultura começou com uma intolerância muito grande, inclusive de demonização dessas pessoas. Obrigada, Agnes, pela pergunta. Primeira coisa, vou começar pelo final da tua fala. Você falou combater, enfrentar, uma coisa assim. Eu acho que a gente não pode ir por aí no combate. Mas eu acho que a tua pergunta tem dois vieses para ser ponderado do ponto de vista histórico. Quando a gente fala o tempo cristão, ele é um tempo que se torna linear, mas ele é originalmente um tempo messiânico, escatológico. Ele é construído enquanto narrativa para um pós-vida, e um pós-mortem. Eu tenho que me manter aqui dentro de códigos de ética. Nós sabemos que as grandes religiões universais, elas vão consolidar a cidade pública por onde elas estão, e esse código de ética vai nos dizer o que podemos e o que não podemos, o que são ações pecaminosas. Nós vamos ter os 10 mandamentos, dizendo ali o que pode e o que não pode fazer. E nós temos que nos manter aqui em paz, que na eternidade eu não vá queimar no mármore do inferno, ou eu vá alcançar o céu, etc, etc. Mas dentro do cristianismo nós temos duas visadas temporais. Uma visada que é escatológica e é messiânica, e uma outra que preserva a escatologia messiânica, mas que vem de uma ruptura do luteranismo. E essa ruptura do luteranismo
vai trazer aquilo que o Weber vai, na sua obra, vai nos colocar, que é a coadunação com o capitalismo. Nesse momento, a linearidade ela se estabelece, porque enquanto a cristã anterior e católica em grande medida, a própria instituição quer a riqueza para si e diz é muito mais fácil, isso eu falei hoje de manhã na aula, é muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os pentecostais e os neopentecostais não, eles dizem existe a possibilidade de prosperidade a partir de uma ideia de um Deus que compartilha. E isso vai ser reescrito, relido, vai ser narrado de outras formas, chegando ao ponto da demonização das outras culturas, dos seus templos, dos seus deuses. E aí o Angelo Bispo fala das culturas monoteístas e das culturas politeístas, onde ele fala de quando vem o colonizador, e o Brasil vai ter essa colonização cristã, não? E vem impondo a sua cultura. Então eu não sei se nós temos como enfrentar, porque existe, você falou muito bem, existe um projeto de poder e uma visão de mundo. Esse projeto de poder inclui o poder político e econômico. E inclui um poder político e econômico com uma pauta moral muito rigorosa, em que se consolida muitas vezes com uma janela do tempo para a Idade Média, em certa medida. Do meu ponto de vista, quanto mais a gente bate e enfrenta, mais a gente bate numa parede. E as nossas saídas provavelmente sejam saídas dialéticas, se a gente conseguir entrar. Para perceber, para tentar fazer dar visibilidade a deuses que não são únicos, como diz o Angelo Bispo, as possibilidades de relações míticas outras, de relações míticas múltiplas, naquilo que a gente denomina de múltiplas dimensões do tempo. Não tenho ideia se eu te respondi. Bom, antes de eu fazer o sorteio do livro, então, eu agradeço enormemente a professora Ana, trouxe muitos elementos para a gente pensar. Agradeço a presença de vocês e a gente já vai fazer o livro. Então, obrigada.